Então, bom dia a todos os amigos, aqui os presentes, aqueles que nos estão vendo através da internet. Damos início, então, a mais uma reunião aqui na ACD, no PEP, Cacau. Temos o prazer de receber a visita do Dr. Marcos Machado, que todos, principalmente da área de pediatria, as pessoas todos o conhecem, e ele é um dos responsáveis pela uropediatria neonatal da Faculdade de Medicina da USP, de São Paulo, e do Hospital Menino Jesus, da Urologia Pediátrica do Hospital Menino Jesus. Para nós é uma honra, uma satisfação. Nós estaremos também conectados com o professor Antônio Macedo, que nesse momento aqui de férias escolares, seus compromissos familiares, faz questão de estar conectado conosco, através também aí da internet, e ter a oportunidade de se pronunciar. E depois teremos um contato também com o Dr. Tiago Rosito. Eu tenho, então, eu pergunto se o Dr. Macedo quer dar um bom dia a todos, porque ele que é um dos organizadores aqui desse nosso serviço, e depois passaria a palavra ao Dr. Marcos Machado. Macedo, bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, é uma satisfação poder aproveitar esses recursos da tecnologia e estar aqui de Campos do Jordão, vendo vocês perfeitamente, ouvindo perfeitamente, e realmente é um prazer. O Marcos Machado ele inaugura hoje a nossa primeira reunião com convidados. O Gilmar vai passar a coordenar todo mês uma reunião em que, além das discussões de caso, nós vamos ter a participação de colegas ilustres. Então, queria cumprimentar a todos aí e ao Marcos Machado, que é um grande amigo, um grande parceiro e que está realmente muito empenhado aí na realização e na concretização da nossa BSPU. Então, bom dia, Marcos. Vai ser um prazer aí ter você conosco hoje. Por favor, doutor Marcos, pode iniciar. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Na realidade, eu nem me considero um convidado externo, eu me considero parceiro aqui da casa, sempre muito, muito, muito próximo do Dr. Macedo, Dr. Gilmar, Dr. Sérgio, todo o grupo, com grande admiração ao grupo, e com muita alegria aqui a gente está presente para iniciar essa reunião. Eu vejo aqui os fellows do ano passado, vejo o fellow desse ano, vejo o fellow ainda anterior, vejo, assim, eu estou cercado de amigos e conhecidos. E a gente vai contar uma história pequena, vamos deixar em 10 a 15 minutos, uma questão que é muito importante. Quando o Dr. Gilmar falou, nós vamos à ACD e precisamos falar alguma coisa nessa reunião, e me deixou muito à vontade, falou, o que você quer falar? Eu falei, eu não consigo ir até a CD e não falar alguma coisa de mielomeningocele, porque eu acho que é uma patologia, um carro-chefe, uma patologia difícil de tratar, mas eu vim buscar uma visão diferente. Eu queria falar um pouquinho da questão da prevenção da mielomeningocele, se ela realmente pode ser prevenida, porque as implicações, né, os custos, o sofrimento dos pacientes, a dificuldade de acesso a centros especializados como esse, as dificuldades do Brasil continental a gente conhece bem. A busca deve ser, se existe alguma forma, primeiro da gente tratar melhor esses pacientes, mas isso vai ser abordado posteriormente em futuras reuniões, mas principalmente se tem alguma forma da gente prevenir a mielomeningocele. Então, um desafio, e mesmo conversando com os residentes mais próximos que eu tenho, para eles não era muito claro esse assunto da prevenção. Então, eu queria colocar para vocês uma história de prevenção que pode ser bem sucedida, mas que a gente precisa melhorar muito. Falando especificamente da mielomeningocele, defeito de fechamento do tubo neural, esse defeito ocorre em 1 em 1000 a 1 a 5 mil nascimentos, ou seja, é uma incidência bastante variável. E o fechamento do tubo neural ele se dá no sentido crânio-caudal. E é interessante que a grande maioria dos casos são lombosacrais, ou seja, parece que no final é que dá problema. Então, 97% desses defeitos são no nível lombosacral.
torácica baixa 5% e tóraco-cervical 2%, que são casos que têm uma implicação clínica bastante maior, envolvendo também déficit de movimentação do tronco e membros superiores. O que a gente está acostumado é a mielomeningocele lombosacra, que acaba causando ou não alterações de movimento dos membros inferiores associado à bexiga neurogênica de várias formas de apresentação clínica, seja retencionista, seja reflexa, seja atônica, né? Mas o que é muito importante, que eu queria ressaltar desde o começo, é que o período crítico de formação do tubo neural se dá muito precocemente na gestação. Então, até a 4ª semana de gestação é que ocorre a formação do tubo neural e seu fechamento. Então, é um defeito muito precoce. Isso tem implicação lógica na prevenção. E a gente encontra também a síndrome de Arnold-Chiari 2, que é obstrução do quarto ventrículo. Então, a associação de mielomeningocele com hidrocefalia é bastante grande, chega a ser 85% dos casos. Então, a gente tem uma patologia que ocorre frequentemente no início da gestação, que tem implicações para toda a vida do paciente e que, por incrível que pareça, tem alguma forma de ser prevenida. Da etiologia, fatores genéticos podem ser estudados, mas existe um predomínio em população branca e às vezes em alguns grupos específicos, por exemplo, irlandeses. E você tem chance de repetição na mesma família, que não é alta, mas de 2 a 5%. Se questionam muitos fatores ambientais, mas dentro dos fatores ambientais a gente tem que pensar também na questão socioeconômica e nutricional. Relacionado a causas materno-fetais, o perfil de população também fala que as primigestas jovens estão mais suscetíveis, talvez por algumas causas que a gente vai comentar. Por exemplo, gestações indesejadas ou não planejadas e situações nutricionais mais precárias também. Ocorre também um discreto aumento da incidência no outro extremo de idade, nas gestantes mais idosas. Obesidade e diabetes é questionável e os recém-nascidos de baixo peso também podem ter uma incidência um pouquinho maior. A gente não sabe o que vem antes, se teve alguma complicação durante a gestação que acabou tendo algum comprometimento do feto, ou se o feto com algum comprometimento tem mais incidência de mielomeningocele, né? Agora, o mais incrível é que a gente tem um fator protetor. A gente pode prevenir essas malformações do tubo neural através da correta utilização ou uma correta dieta em que você tem a abundância de ácido fólico, porque ele mantém a integridade e estabilidade do DNA e ele está relacionado especificamente nessa situação, pela sua estrutura molecular, ele pode estabilizar esse fechamento e essa coisa pode funcionar melhor. O problema, se você entra na internet e vai procurar, ou vai procurar em manuais de dietética, quais são os alimentos ricos em ácido fólico, para nós aqui no Brasil fica meio engraçado, né? Tem nessa figura cogumelo, shiitake, cogumelo Paris, ou seja, realmente não faz parte da dieta e é um alimento de custo normalmente elevado, não faz parte do nosso cardápio diário. Brócoli, né? Outros vegetais folhosos, né? Por sorte nossa aqui no Brasil tem um caju lá embaixo, mas isso aí não é tão significativo. Então, normalmente, não é todo mundo da população que tem acesso a essas medicações ricas em ácido fólico. E a gente vê na geração moderna, imagina uma jovem ou um adolescente, uma adolescente que já está sem algum tipo de cuidado com relação à prevenção de gestação e com essas dietas da vida moderna, cheias de junk food e as outras porcarias que os jovens adoram comer, né? E com dieta fora de horário, fora de regra, ou seja, é difícil ter uma dieta balanceada na adolescência, a não ser que você tenha um adolescente que seja ou esportista, ou que tenha algum tipo de nível socioeconômico melhor, que se preocupe mais com essa questão. E uma outra questão também para jovens que a gente tem que levar em conta
são as dietas malucas que o jovem adora fazer também, que acaba se privando de alimentos importantes também. Então, mesmo no nível socioeconômico maior, dietas malucas, o compromisso da magreza, ou até os distúrbios alimentares, até chegar até a anorexia. Então, você percebe que a dieta do jovem não é uma coisa muito bem estabelecida. E outra coisa, a população adolescente jovem também tem uma outra questão. Eles não buscam muito atendimento médico porque eles são saudáveis na maioria das vezes. E eles se sentem superpotentes. Né? Nessa situação, sem muito cuidado médico, é difícil você estabelecer um bom cuidado dietético. Então, se a dieta não é muito fácil da gente estabelecer, você pode fazer suplementação, tá certo? E suplementação para a gestação. Ocorre que, como a gente falou que é um defeito muito precoce na gestação, só funciona tomar vitamina se for antes da gestação. Não adianta depois que você fez o diagnóstico, você começar a tomar o ácido fólico, porque você está chegando atrasado. E nesse cenário a gente enxerga às vezes, em algumas populações, até 50% de gestações não planejadas. A conclusão é óbvia. Você suplementar ácido fólico durante a gestação, você tem um alto risco de chegar atrasado, tá certo? Então você está chegando atrasado. Uma outra questão, que é uma questão bastante polêmica, mas é bastante variável se a gente discutir diferentes países, é a questão de legislação para interrupção de gestação. Aqui no Brasil a gente tem uma proibição com relação a qualquer tipo de prática de interrupção da gestação, apesar da gente saber que, inclusive, geograficamente, em lugares próximos, às vezes até de onde a gente trabalha, essas coisas ocorrem. Então, não adianta a gente querer tapar os olhos, que a gente sabe que isso está ocorrendo, e raras vezes com uma boa orientação médica. Temos, então, bastante jovens em risco nessa questão de interrupção da gestação. Alguns países onde isso é mais liberal, tem uma prática que a gente pode questionar bastante, pode ser objeto de outras discussões, mas a gente sabe que em diversos países da Europa, mesmo no Canadá, às vezes em alguns lugares dos Estados Unidos, as pessoas, principalmente jovens, elas podem optar por uma interrupção da gestação com esse diagnóstico, porque o diagnóstico ultrassonográfico também é precoce, tá certo? Então a gente tem um problema que não adianta chegar para dar remédio, que a gente está chegando atrasado. Uma solução para isso é fortificação dos alimentos. Isso é uma política de governo, uma política de ministério, de governo, e isso funciona. Fortificar o alimento significa o quê? Você escolhe um alimento de uso amplo e frequente, você identifica uma necessidade nutricional que essa determinada população tenha carência e você permite a adição desse elemento nutricional nesse alimento desde que ele não cause alteração, não altere as características dos alimentos. A gente tem alguns exemplos no passado e também recentes, a gente tem exemplo da fluoretação da água que se consome para prevenção bucal em criança. A gente tem o exemplo do iodo no sal de cozinha, para suplementação de iodo. Que tal você fazer um alimento fortificado com ácido fólico para permitir que a população tenha acesso a isso e possa prevenir uma situação, por exemplo, como a mielomeningocele e outros problemas nutricionais? Escolheu-se a farinha de trigo para fortificar. Então vamos fortificar a farinha de trigo, porque mais ou menos pão todo mundo come, né? Pão francês, né? Muitos que estão aqui passaram pela padaria hoje, comeram o seu pãozinho francês, tomaram o seu pingado. Então vamos suplementar a farinha de trigo. Vamos resolver isso aí. Isso iniciou em diversos países e mostrou que a fortificação de alimentos, principalmente a farinha, diminuiu a incidência de mielomeningocele de forma significativa em diversos países, né? Então a gente tem essa informação, né, de diminuição da incidência da mielomeningocele em diversos países. E isso acabou acontecendo
e acabou sendo estudado também de uma forma um pouquinho mais estabelecida. Então a gente olha nos Estados Unidos, no Canadá, no Chile, na Austrália, uma queda, principalmente aqui em vermelho, a gente nota uma queda importante da incidência de mielomeningocele nessas populações, que chegou a níveis bastante significativos. Então a gente tem uma queda muito acentuada, principalmente no Canadá, chegou a mais de 70%. Então, em resumo, a suplementação de ácido fólico ela pode reduzir as malformações do tubo neural em até 70% e foi introduzida em 78 países. Você fala, nossa, tiramos a sorte grande, conseguimos resolver esse problema. Não exatamente. Como é que ocorre no Brasil? A resolução no Brasil é um pouco mais tardia. A suplementação no nível mundial começou em 91. A gente tem a partir de 2002 um regulamento técnico, inclusive foi o Dr. Gonçalo Vecina, que foi nosso chefe lá no Hospital Sírio-Libanês, da filantropia, quando ele ainda trabalhava no Ministério da Saúde, ele que lançou essa portaria técnica, obrigando a fortificação das farinhas de trigo e da farinha de milho, com ferro e ácido fólico. Buscava prevenir alterações nutricionais, principalmente em crianças gestantes, ou seja, era ferro e ácido fólico junto. Só que, olha já a portaria daquela época, já excluía alguma coisa, né? A portaria daquela época, ela excluía farinha de biju, farinha de milho obtida por maceração, flocão, farinha de trigo integral e farinha de trigo duro. Olhando para o Brasil, quem é que consome farinha de trigo? É complicado. Ou seja, só as regiões mais sul e sudeste é que realmente consome farinha de trigo. Antigamente, a maioria da farinha de trigo era importada da Argentina. E não é surpresa que na Argentina deu certo essa prevenção de mielomeningocele, porque lá tem muita farinha de trigo e caiu muito o índice de mielomeningocele lá. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade, porque além da farinha de trigo não ser a campeã de audiência aqui no nosso país, tem muita farinha de trigo aqui que não é industrializada. Muita farinha de trigo que realmente não passou por esse processamento, tá certo? E o primeiro estudo de época, em 2009, ele não identificou uma grande melhora na incidência de mielomeningocele, mas ele foi esperançoso. Embora não tenha sido observada a redução dos defeitos do fechamento do tubo neural após o período mandatório de fortificação de alimentos com ácido fólico, os resultados encontrados não permitem descartar o seu benefício na prevenção desta malformação. Então, qual era o nosso problema? O problema não é a fortificação da farinha de trigo, que foi confirmada como bem-sucedida em diversos países do mundo. O problema nosso é o que a gente consome, e como consome, e quem consome, e a diversidade que a gente tem no nosso país. Tentando melhorar um pouquinho as coisas, a gente descobriu que no Brasil tem um consumo enorme de farinha de mandioca, que não está envolvida no assunto. Tentou-se, desta forma, uma nova portaria que obrigasse a adição de ácido fólico à farinha de mandioca. Então vamos lá, a gente está tentando melhorar. Vamos colocar alimento fortificado e alimento fortificado que tenha oportunidade de chegar até as pessoas. Então vamos colocar na farinha de mandioca também. O que aconteceu com a farinha de mandioca? 80% da farinha de mandioca não é industrializada. Então ela não vai sofrer o processamento. O que leva a gente a pensar que a gente precisa de um outro tipo de política de saúde no Brasil se a gente quiser prevenir mielomeningocele através do ácido fólico. Será que a gente pode pensar em alguma coisa? Isso aqui eu fiquei muito feliz porque já é um estudo brasileiro do impacto da fortificação dos alimentos na prevenção de mielomeningocele. Esse é um estudo de 2015, né, que foi publicado no Boletim da Organização Mundial de Saúde,
E é um estudo que dá muita esperança para a gente, porque fala que teve uma prevenção, né? Então, esse grupo, né, de estudo disse que a fortificação de alimentos no Brasil causou um impacto significativo na prevenção de mielomeningocele. Essa é a conclusão do estudo. Como eu tenho na minha frente fellows, residentes, ex-residentes, eu queria dar uma mensagem que o Macedo sempre dá para eles. Gente, não adianta ler o título e ler o resumo. Tem que ler o trabalho. E esse trabalho aqui, ele carrega alguns bias. Ele fez basicamente o seguinte, ele dividiu em 2 grupos. Ele considerou de 2001 a 2004 que não tinha fortificação de alimentos. E daí de 2005 a 2014 que tinha fortificação de alimentos. E resolveu comparar a incidência de mielomeningocele pelo Registro Nacional de Nascimentos. Tem uma opção interessante, que ele também pegou os dados de natimortos. E o nosso índice brasileiro às vezes é um pouco alto, então também você pode ter as crianças que nasceram com morte precoce, que também tinham mielomeningocele, para você não escapar essas crianças da estatística. A gente olha o trabalho, a gente olha que metade do trabalho é ou do Ministério da Saúde, né, ou da Organização Pan-Americana de Saúde, ou é de Brasília, né, e tem a participação do pessoal de Montes Claros, do Brasil, de Minas Gerais. Olhando a fundo, esse trabalho só estudou a região mais próxima do Distrito Federal, a região sul e sudeste, que tem um índice socioeconômico um pouco melhor e tem um maior consumo dessas farinhas fortificadas. Mas eu não acho justo a gente esquecer o resto do nosso país, inclusive onde estão as áreas mais carentes. Você não pode simplesmente pegar um trabalho sobre o Brasil e colocar de fora a região norte e nordeste. Se você quiser colocar de fora pelo número da população da Amazônia, por exemplo, é uma situação, mas como você vai tirar a região nordeste de um estudo desse? Tá certo? Então, trabalhos têm bias, né? Então, ele fala que deu tudo bem, mas deu tudo bem na região sul, sudeste, Brasília, alguma coisa, né? Uma outra situação, ele compara 2 grupos, um grupo tem 2 milhões de pacientes, o outro tem 17 milhões. Então, tem um problema de amostragem aqui também. É complicado você comparar 2 com 17 milhões. E outra situação também, o nosso registro de nascimentos também não é muito perfeito. Na medida em que, até 2004, você podia registrar só um CID junto com o nascimento. Só depois de 2006, 2007 é que a gente pode registrar mais de uma coisa no nascimento. Então a gente tem um problema de registro. Então, apesar da gente ter muito orgulho e achar que, assim, eu estou incentivando muito a iniciativa que se tenha realmente um estudo disso aqui no Brasil, a gente tem que olhar esse estudo com bastante cautela. Não dá para olhar só o título, ver que diminuiu a incidência e achar que a gente cometeu um grande sucesso aqui. Porque nós não cometemos um grande sucesso aqui nesse país na prevenção da mielomeningocele e está aqui o pessoal que trabalha na CD para confirmar isso. Tá certo? Essas 2 referências também são desse trabalho que eu apresentei para vocês e elas falam também da fortificação de alimentos, mas o período que eles estudam é um período muito curto. É um ano antes, um ano depois, ou seja, é uma iniciativa relativamente inicial, né? O qual foi o impacto realmente inicial. Então, o impacto da suplementação de ácido fólico existe, cientificamente confirmado, comprovado em diversos países. A fortificação de alimentos é eficaz, mas a gente aqui no Brasil tem condições especiais que a gente precisa enfrentar, né? Aqui, eu estou aqui com a Marcela aqui na minha frente, mas eu resolvi colocar o trabalho do maior impacto do New England. Então, acho que eu estou aqui na frente com a maior especialista no Brasil da cirurgia fetal de mielomeningocele. Estou olhando para ela aqui, ela fez uma carinha para mim assim, mas é que ela é muito legal. E o que acontece é o seguinte, será que a gente precisa chegar à cirurgia fetal se a gente pode prevenir, pelo menos de uma forma significativa, a mielomeningocele?
Só para comentar a situação da cirurgia fetal, a cirurgia fetal, ela existe, é uma realidade, feita aqui no Brasil também, no nível de pesquisa, no nível de hospital terciário, no nível de protocolo. Ela não mostrou grande efeito ainda na parte urológica, mas mostrou efeito na situação de hidrocefalia, né? Então chegou a importância de ser publicado no New England Journal of Medicine. Quando qualquer coisa diferente de especialidade cai no New England, é porque realmente o assunto é quente. Se a gente pode prevenir, a gente também pode tratar, e o tratamento está bastante avançado, mas eu não vou entrar no tratamento, tá certo? Então, realmente, a cirurgia fetal é uma questão promissora, mas ela envolve risco materno-fetal também, ela envolve boa indicação, centro especializado, e são para casos bastante selecionados também, né? Dessa forma, antes de encerrar, eu queria mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de estar aqui na ACD, e eu queria lançar uma proposta bastante ousada e que eu queria que vocês pensassem a respeito. Eu preciso tentar prevenir mielomeningocele, a prevenção é simples e barata, é dar ácido fólico antes da gestação, mas eu tenho um cenário que é um cenário desfavorável, ou seja, eu tenho gestações indesejadas, eu tenho gestações de adolescente não programada, eu tenho uma situação adversa, o alimento fortificado não está presente para todo mundo da forma que a gente espera na teoria, não é todo mundo que usa farinha de trigo, farinha de milho, não é todo mundo que tem acesso a alimento fortificado industrializado. Então, como é que dá para a gente fazer isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente está fazendo um programa de vacinação para HPV, que visa a prevenção de câncer do colo do útero, certo? Certo, gente? Certo? Está acontecendo isso, né? E é um programa milionário, né? Porque custa caro isso. Você introduzir uma nova vacina no nível populacional em todo o Brasil é bem caro, não é? Vocês imaginam isso? Deve ser bem caro. Tanto é que começou com população selecionada, né? Meninas até 13 anos de idade, menino não, agora talvez menino sim, vai, não vai. Um programa de vacinação que é caríssimo, visando prevenir câncer do colo de útero daqui a 20, 30 ou 40 anos. É um programa ousado, eu incentivo esse programa. De forma nenhuma eu quero dizer que o fato da vacina custar caro e de existir um interesse de indústria farmacêutica em vender vacina, me impacta. Eu acho que está justo, né? Não estou dizendo que tenha nenhum interesse outro, né? Além do bem da população, mas que tal se a gente tem a chance de ter acesso a essa menina para vacinar, buscando prevenção de uma questão sexualmente transmissível, ou seja, já considerando o início de atividade sexual, com risco de gestação indesejada, por que nessa fase a gente não pega essa menina e dá algum tipo de orientação ou inicia a prevenção também com suplementação de ácido fólico? Então, por que não usar uma ação de saúde que já está vigente para aumentar o benefício dessa mesma ação? Então, é uma proposta ousada, eu acho que cabe alguma discussão a respeito, no mínimo no sentido educacional dessa menina, dessa família, que está indo ser vacinada para HPV. Tá bom, gente? Obrigado. Muito bem. Parabéns, Dr. Marcos. Como sempre, a sua apresentação causa admiração pela maneira com que você se aprofunda nesses temas, com que você trata o assunto com seriedade, com que você analisa, com que você vê a importância, como você faz a proposta. Então, realmente foi uma apresentação da qual a gente acaba tendo o aspecto motivacional e quem sabe a gente possa colaborar com pessoas como você que se preocupam com isso, né? Que foi ao detalhe dessa questão para que a gente traga para a nossa população um resultado melhor. Eu acho que o início foi dado, dadas as circunstâncias todas nossas de política de saúde, a gente encontra
às vezes, poucos cuidados na condução desse tema, mas eu imagino que a gente tem a perspectiva de poder melhorar, sem dúvida, principalmente quando pessoas se preocupam com você, se preocupam. Parabéns, agradecemos. E, não, Macedo, você quer falar alguma coisinha para o Marcos? Não, eu acho que uma conferência que ele foi estudar e mostrou realmente como que a gente pode encaminhar, e o que a gente deve fazer é se unir para poder buscar alternativas que possa atuar nessa área e prevenir uma doença que deixa tantas necessidades de especialistas. Então, acho que todo esforço na prevenção ele é bem-vindo. Cumprimentar também o Dr. Rosito, que está dirigindo aí participando da nossa reunião remotamente. Que coisa boa. Um abração para todo mundo. Estão me escutando aí? Sim. Não, na verdade a Letícia está dirigindo. Eu estou no banco do carona. Coisa boa. Tecnologia é tudo. Queria parabenizar. É a primeira vez que eu entro para acessar a reunião assim. Estava até comentando aqui, estou impressionado com a plataforma de mídia essa. O senhor já tinha me falado dela no passado, mas a capacidade de conexão e de disseminação do conhecimento é impressionante. Eu acho que nós temos que bater mais nessa tecla aí. Vamos começar a bombar mais isso dentro do nosso grupo da BSPU, porque realmente me impressionou a interatividade e a organização desse simpósio online. Eu baixei hoje de manhã o app do Zoom para o celular. O troço funciona muito, muito bem. Impressionante. Isso é bacana, não tem limites, né? Nós estamos aqui, você está com mobilidade participando da reunião, então isso é uma coisa muito interessante. Bom dia, Tiago, tudo bem? Satisfação, vejo você contente. Foi alguma coisa que ocorreu nas últimas 24 horas que trouxe esse semblante de alegria? Alguma coisa aconteceu lá no Rio de Janeiro, por exemplo, ou não? É um pouquinho de esperança de derrubar vocês aí, professor. Aumenta. Já que o Palmeiras aí não consegue fazer casa. Marquinhos, Macedo e companhia. Muito bem, Tiago, mas é um prazer estar com você. Então, a gente reservou um momento para que você dê a sua mensagem. Você quer iniciar a sua apresentação agora? Você prefere um pouco depois? Como você está planejando? Eu quero uns minutinhos só para dar um up-to-date de como nós estamos hoje aí. Tá? Parabenizar o Marco, magnífica né? E dar um up-to-date de como a gente anda hoje em relação. Alô? Opa, voltou o som. De como a gente anda hoje, é bom o Marcos estar aí junto. O Marcos é um membro ativo da organização da nossa BSPU aí. Né? Então, hoje a gente está com nosso simpósio. Oi, o sinal é ruim, voltou. A gente está com o nosso simpósio do pré-congresso de Fortaleza praticamente confirmado, já está confirmado. A gente tem um auditório excepcional em Fortaleza que o Rafael conseguiu para a gente. A gente vai ter uma sexta-feira à noite muito produtiva. Nós vamos ter o simpósio em que nós vamos participar junto, como grupo, junto à SBU, tá? Mas talvez a maior notícia da semana, que ainda não se tornou pública, o Marcos sabe, ele age ativamente nisso, é que muito provavelmente a gente vai estreitar mais ainda os laços com a Sociedade Ibero-Americana de Urologia Pediátrica. A CIUP é talvez aquilo que a gente gostaria que a SBU e talvez a CIP fosse para a BSPU. É a sociedade que nos dá um apoio irrestrito
e nos abre os espaços. Então já está praticamente certo que no Congresso da CAL a gente vai ter um lunch meeting, que muito provavelmente vai ser na quinta-feira, organizado por nós e com o nome BSPU, tá? Um simpósio BSPU. E já armando, nós recebemos um convite, tá? Nós recebemos um convite da CAL para que ano que vem a gente faça um congresso conjunto com eles lá em Punta Cana. Então eu acho que o futuro para nós aí é muito promissor, né? Eu acho que a BSPU é um caminho sem volta e eu espero a colaboração de todos aí, tá? Um abração. Muito bem, Tiago, obrigado. As notícias foram ótimas para melhorar a nossa empolgação, nosso trabalho no sentido da urologia pediátrica. Você está fazendo um trabalho incansável, você está tendo muito sucesso no seu relacionamento, e então foi muito gratificante ouvi-lo. Agradecemos e esperamos contar com a sua participação mais vezes. Muito obrigado, hein, Tiago? Boa sorte aí para você no seu trabalho. Professor Macedo, Gilmar, Marcos, pode ter certeza que a partir de agora você é um assíduo presente nessa reunião da NUPEP na ACD. É sempre bom reviver as reuniões de sexta-feira às 7 da manhã. A minha formação foi toda nesse horário, nesse dia, ou seja, o mesmo bate-dia, só não é mais no mesmo. Ótimo, ótimo, e bom. Muito bom, Tiago. A gente fica contente de ver todo mundo nos seus sítios agora retomando, e essa tecnologia vai permitir cada vez mais encontros. Lembrando que nós temos 2 encontros possíveis disso acontecer. Um é a nossa RUT, que está indo para o 8º ano já, e é um case de sucesso. E agora, com essa tecnologia de mais mobilidade e não necessitar de um equipamento de videoconferência, eu creio que essa reunião que o Gilmar passa a coordenar e que vai trazer também convidados de outras áreas interconectadas conosco, vai ser também uma reunião de grande sucesso e participação. Acho que a gente podia, então, Gilmar, se retomar e conduzir a discussão dos casos com os fellows, e a gente vai aprendendo também com os casos da semana. Obrigado. Então, muito bem. Então, agradecendo novamente ao Tiago, a gente passa a apresentação. A doutora Tássia, que é nossa fellow, como você quiser. Então, quem vai apresentar o vídeo? Por favor. Muito bem, bom dia a todos. Bom dia, professor Macedo, que está online aí. Eu vou apresentar um vídeo sobre uma cirurgia de uma criança, uma recém-nata de 72 horas de vida, que apresentou um diagnóstico pós-natal, né? Não foi um diagnóstico por ultrassom, de um complexo estrofia epispádia aí. Então aí a apresentação, como se apresenta a doença, né, que a gente já conhece, uma má formação aí do fechamento da parede anterior, do osso púbico, aí já com os ureteres cateterizados, passando alguns pontos de reparo, onde vai ser confeccionado futuramente aí a uretra, né? E nessas brotos aí do clitóris, que são bifurcados no caso da doença. Aí a liberação lateral da transição aí da bexiga com a pele, né? Que faz parte aí da doença. Essa liberação foi feita do lado direito, após isso o lado esquerdo, por toda a extensão lateral, e depois a gente vai ver na cúpula da bexiga também. Então, a liberação foi com bisturi elétrico, aí, uma ponta fina. Foram passados pontos de reparo aí, superolaterais e superiormente na cúpula vesical, para auxiliar a liberação mais profunda do tecido vesical aí, né, da musculatura.
Então, e aí uma visão superior agora, e sendo que os pés do paciente estão na parte de cima aí do vídeo, tá? Então a gente vê aí a liberação da cúpula vesical, protegendo aí o cordão, né? Aí foi uma tentativa de cateterização, mas a gente viu que depois foi melhor confeccionar a uretra. E aí, nessa região bilateral, a gente vai ver que foi isolado uma forte aderência aí da bexiga com provavelmente um ligamento da bexiga, lateral da bexiga, tá? Passado aí os reparos. Seguido de secção aí com bisturi elétrico. Do outro lado também. Ok, aí a bexiga bem mais liberada. Aí foi realizada confeccionado uma calha, por onde vai ser colocado aí, confeccionada a uretra, né? Então, o catéter, os pontos aí na borda dessa calha, onde vai ser confeccionada a anel uretra e, ao mesmo tempo, aí semelhante a um colo vesical. Realizada uma cistostomia de proteção e iniciado o fechamento da musculatura da bexiga. Hein? Esses pontos de Vicryl. Pode ver que a bexiga já começa a tomar uma forma, né, mais ovoide, aí, uma forma mais característica. Foi realizado testado aí se era possível a aproximação da aponeurose. Foi preciso realizar até, inclusive, uma liberação da aponeurose do tecido subcutâneo. Foi feito com bisturi elétrico. Aí pode ver que houve mais facilidade na aproximação. E a confecção aí da sutura da linha média aí para fechamento da aponeurose. Foram dados pontos separados aí, de Vicryl também. A liberação aí junto desses na anel-uretra, né? E aí uma incisão relaxadora, porque ficou um pouco tenso o tecido, aí, a pele, então foi realizada uma incisão relaxadora para a gente tentar aproximar aí a pele. O aspecto final que vai ser mostrado a seguir, a gente vê que ficou fechado praticamente a pele. Hein? Ok, esse é o aspecto final da cirurgia. A cirurgia foi realizada semana passada, e a gente, pelo professor Macedo aí, juntamente com a equipe, é isso que eu tinha que mostrar aí. Professor, gostaria de fazer algum comentário? Fernando, ficou muito boa aí o seu trabalho, sua edição, eu queria te cumprimentar, né? Mostrar aí um caso de uma estrofia forma feminina, né, que foi tratada com fechamento primário nas primeiras horas. Nós tivemos um sucesso até o momento, apenas a pele que teve um pouco de afastamento, mas mantendo a bexiga e a aponeurose íntegra. É uma das dificuldades. Eu queria ressaltar que esse caso era um caso extremo. Vocês viram que nós medimos a distância entre a pubis, ela era de 12 centímetros. Então, um caso de realmente de grande afastamento aí da sínfise, mas que até o momento a gente tem tido um resultado adequado e fizemos, como era uma forma feminina, a gente pôde fazer também ali naquele momento de fechamento do colo, uma remoção ali da mucosa e como se fosse uma plástica de musculatura também, quase um Young Diz ali, removendo lateralmente para criar algum tipo de resistência e já contribuir de alguma forma para a continência desse paciente. Mas eu acho que está bem apresentado e eu queria te cumprimentar pela edição, Fernando.
Professor Marcos, o senhor quer fazer algum comentário, por favor? Eu queria, além do comentário, eu queria fazer uma homenagem aqui. Primeiro, homenagem a quem cuida de distrofia, porque é um dos maiores desafios urológicos, então vocês abraçarem isso, Dr. Macedo, cuidando disso aqui, realmente esse é o primeiro cumprimento que eu queria fazer. O segundo cumprimento que eu queria fazer, eu queria voltar um pouquinho às origens. Hoje é dia 14 de julho, hoje é dia da queda da Bastilha, e hoje é dia do aniversário do professor Sami Arap. Então, o Dr. Sami Arap faz aniversário hoje e ele foi um precursor no tratamento de distrofia, começou um programa de distrofia vesical há 3 décadas atrás. Esse programa acabou sendo publicado na Clínica Urológica da América do Norte, inclusive, e era muito interessante esse começo. No começo você tubulizava a bexiga para dar continência e colocava os 2 ureteres num segmento de sigmoide e colocava isso aberto na pele, a gente chama de MOG. E depois desse MOG você desderivava para esse tubo que você fez da bexiga. Então esse era um programa tão ousado que os caras tinham inventado a ampliação vesical e não sabiam que tinham inventado a ampliação vesical. Então o Brasil realmente ele foi bastante precursor nessa área e tem uma casuística grande, depois seguiu com o Dr. Amilcar. Então todo mundo que abraça o tratamento de distrofia realmente são os uropediatras realmente que aceitam os maiores desafios, né? Hoje em dia a gente já tem outras técnicas, outras formas, né? O fechamento precoce de tempo único, o fechamento a Mitchell, uma coisa mais ousada que eu nunca tive coragem de fazer, que é o Kelly Procedure, que é muito ousado. Então, queria só comentar primeiro essa situação, cumprimentar o Dr. Sami, que está fazendo aniversário hoje, cumprimentar o Macedo, que está cuidando de distrofia, ensinando as novas gerações a cuidar também. E com relação ao fechamento de parede, espero que saia ainda esse ano no British Journal. A gente o Dr. Amilcar vai colocar um groin flap como fechamento de parede, que é um fechamento bastante tranquilo de se fazer, tranquilo na complicação desses quadros. Então eu espero que difunda um pouco isso também, né? E o vídeo está excelente também, queria cumprimentar também quem cuidou da parte da edição, que ficou muito, muito bom mesmo, muito didático. Muito obrigado. No bate-lugar. Alô? Bom, deixa eu falar aqui também. Alô, estão me escutando aí, pessoal? Tudo bem, Rosito. Pode continuar, por favor. Só uma perguntinha do caso aqui que eu perdi. Foi feito osteotomia ou não? Não. Não? Não foi. Qual era a idade quantos meses tinha o bebê? 3 dias de vida. Desculpa, quantos dias? 3 dias. 3 dias. Tá. Nesse período você consegue ter uma boa mobilidade e o mais importante para você ter sucesso é uma agressiva de dissecção para que aquela placa uretral ela desabe. Então ligar aqueles ligamentos intersinfisiários lá é fundamental. Quando você faz aquilo, você tira a tensão, a placa vesical abaixa e realmente nesse quesito a gente considera que nessa idade você pode fazer sem a osteotomia. Eu concordo. Eu tenho pensado muito e lido bastante, feito alguns aí nos últimos anos. Tanto ano passado, no período que eu fiquei lá com o Max Raimundi em Manchester, que talvez seja na Europa os caras que mais fazem isso aí. Eu não consigo chegar numa definição de qual o melhor momento para fazer. Já ter lido dezenas de vezes em livros, a técnicas do groin flap me chamou muito a atenção. O Marcos sabe, agora, há uns 2 meses atrás, quando eu estive no México, eu operei 2 distrofias em crianças já maiores, e nas 2 eu usei a técnica do pessoal da USP, do Amilcar, e fiquei impressionado com o aspecto final e com a facilidade da cirurgia, né? Então eu acho que realmente é uma opção. Em casos em que essa cirurgia não vai ser feita nos primeiros dias de vida, hoje a minha opção é fazer a técnica dos retalhos inguinais, tá?
sem nada de movimentação óssea, mas assim, parabéns pelo caso. Eu não tenho feito tão cedo assim, eu tenho dúvida se a gente realmente precisa já nos primeiros dias de vida fazer uma cirurgia tão grande. Eu não vejo problema em esperar para fechar essa placa com 3, 4 meses, né, fazer a parte genital ao redor de 1 ano de idade e me preocupar com a continência lá ao redor dos 5 anos. Mas, sem dúvida, eu sou o que menos tem experiência de todos vocês. Então, é muito bom tá vendo e estar aprendendo. Parabéns pelo caso. Ok. Muito bem, Macedo. Então, só em relação à parte óssea, durante a apresentação, talvez não tenha ressaltado se você abordou pontos ali na região pubiana para aproximação da sínfise ou, no teu caso, você não utilizou esse procedimento. Nós demos, mas esses pontos, você tem nessa faixa etária uma dificuldade de apreensão, eles acabam se soltando. Então, na verdade, vocês viram que à medida que a gente vai dando os pontos da poneurose, nessa faixa etária, você tem uma migração pela própria mobilidade. E essa talvez seja uma das vantagens de você operar precocemente, porque essa distância ela consegue ser diminuída. Apesar de que esse é um caso extremo, né, com 12 centímetros de afastamento do púbis. Mas, de qualquer forma, qualquer tipo de fixação também ortopédica aí, ela também seria invalidada pela baixa idade. E aí, realmente, como o Rosito comentou, tem gente que prefere fazer isso por volta de 3, 4 meses, exatamente para ter mais ganho de ósseo e facilidade de algum tipo de fixação externa também, o que nossa experiência também não foi muito bem sucedida. Então a gente acaba adotando esse conceito mais clássico, que é o conceito adotado pela equipe do John Hopkins, que é uma dos serviços com mais experiência no mundo. Um último detalhe, mais para o pessoal jovem que está aqui. Observem, jovens, na literatura parece que a osteotomia está caindo um pouco fora de moda. Tá certo? Então a osteotomia está caindo fora de moda, lá no HC a gente não faz. E se vocês tiverem chance, dá uma olhadinha nos trabalhos do Marc Leclerc, que é um francês de Nantes, que está centralizando o tratamento de distrofia na França. Então é um sujeito muito interessante, muito acessível e dessa área também. Mas assim, parece que as osteotomias estão caindo um pouco fora de moda por dificuldades de manejo. Então, muito bem. Então, só uma partezinha, professor. Os vídeos do Leclerc são realmente impressionantes, aí, como disse o Marcos, mas tem que ter guts, né? Tem que ter coragem para fazer aquilo que ele faz, né? Não, concordo com o Marcos, não é para qualquer um. O francesinho lá tem coragem para isso. São muito impressionantes o grau de dissecção radical que ele faz. Então, muito bem. Então, patologias complexas, as dificuldades também né, são enormes e há necessidade de que o assunto não se abandone. Sempre preocupações, novas propostas, novos estudos e é um campo ainda aberto para encontrarmos a melhor conduta. Mas muito bom, foi muito proveitoso. Então, vamos passar a apresentação dos casos subsequentes, por favor. Então, a doutora Tássia, que é fellow do nosso serviço de urologia pediátrica neste ano de 17. Bom dia a todos. Eu vou apresentar, então, 2 casos que foram operados pela equipe do professor Macedo na semana passada. O primeiro caso era uma paciente de 5 anos, com um diagnóstico pós-natal de mielomeningocele. Ela fez essa correção da mielo com 6 meses de idade. Também tinha uma DVP que precisou ser trocada e ela fazia uso regular de Retemic. A mãe fazia o cateterismo intermitente limpo de 4 em 4 horas e tinha uma queixa importante que em torno de 1h30 após o cateterismo, a paciente apresentava perdas importantes.
O hábito intestinal tinha evacuação diária, não precisava de medicação, nem manobras para evacuar, e não tinha perdas fecais. Ela procurou, então, um consultório com... O que mais incomodava eram essas perdas que, logo 1h30 após o cateterismo, aconteciam. Ela realizou alguns exames, né? Tinha uma uretrocisto. Eu, infelizmente, não tenho as imagens. Tinha uma bexiga de paredes lisas, não tinha refluxo, tinha uma bexiga com boa capacidade e na imagem a sensação que dava era que o colo vesical se abria de forma um pouquinho coordenada. E realizou também um estudo urodinâmico, em que a gente encontrou uma bexiga estável, capacidade e complacência eram normais e a paciente apresentava perdas discretas apenas aos esforços, com uma pressão de 45 centímetros de água. E no final do exame, né, não apresentou micção espontânea. E aí eu queria abrir, então, a discussão para a conduta, se alguém tem alguma sugestão do que faria nesse caso. Muito bem. Bom, os do grupo acompanharam o caso, que acompanharam a cirurgia com o professor? Tudo bem. Então, doutor Marcos, o senhor como convidado, o senhor queria falar alguma coisa, nos ajudar aí a dar uma solução? Eu acho que a questão, para mim, não está muito claro. Me fala a idade do paciente neste momento. 5 anos. Com 5 anos de idade, uma pressão de perda um pouco baixa, 45 centímetros de água. Com treinamento de cateterismo, entendo, se faz de 4 em 4 horas, tem um treinamento eficaz que tem capacidade de fazer o cateterismo, mas nós estamos enfrentando algum tipo de problema que significa perda entre os cateterismos. Então a gente não está atingindo o objetivo desse cateterismo nessa faixa etária, que seria a continência. Entendo que talvez a gente tenha passado da principal preocupação de preservação do trato alto, entendo que o trato alto está preservado. Então, trato alto preservado, com uma bexiga que aparentemente é de uma capacidade, vamos chamar de grande. Já tomando anticolinérgico, com uma pressão de perda baixa, talvez a aposta seja aumentar a resistência uretral. Então, isso seria uma aposta. Outra aposta seria, será que esse paciente tem algum grau de hiperatividade que a gente não identificou bem? Ou será que nas condições do exame não apareceu? O que está muito na moda, que é tratar agressivamente com anticolinérgico, inclusive intravesical, mas não me parece o caso. Se eu vou acreditar que eu tenho uma bexiga de grande capacidade, que eu tenho um trato alto preservado, que eu tenho uma criança de 5 anos e que meu objetivo nesse momento é tentar gerar mais continência, talvez a aposta seria algum mecanismo de aumentar a resistência uretral com o risco de isso ter uma repercussão no trato alto. Então eu talvez entenda que essa é a aposta do caso. Muito bem. Por favor, Tati. Então, foi optado pela colocação de um mini sling, né? Essa imagem aqui é só para mostrar que aqui na região anal tinha uma hipotonia, né? As imagens não ficaram muito claras, né? Mas foi feita então uma incisão para uretral com a colocação então da fita do mini sling. E é isso. Acho que o professor Macedo pode explicar um pouquinho melhor o procedimento. Essa é uma alternativa que nós estamos testando. Qual só o material, Macedo? Você fala do material para nós. Foi a ponerose? O que foi? Não, esse é um sling que já é confeccionado, é da Promedon, né? Ele tem aquela espinha de peixe e ele é pequeno. Eles chegaram a testar isso lá na Argentina, e iriam comercializar, mas depois eu acho que eles se convenceram que pela população seria comercialmente não vantajoso, mas nós fizemos a oportunidade de testar aí uns 5 ou 6 casos, e com bons resultados
Então, mas assim, para casos em que a pressão de perda também, ela não é daquelas mais acentuadas. Então, esse é um caso que talvez com um acréscimo de resistência ali, a gente possa trazer um benefício com uma técnica realmente muito pouco invasiva, né? A gente fez essa incisão abaixo ali da uretra, mobilizando ali o espaço entre a vagina, a parede anterior da vagina e a uretra, e a colocação desse esfíncter, e nós vamos agora acompanhar. Já fizemos isso num outro paciente com o intuito de aumentar a capacidade, com resultados muito bons. Então, essa é uma alternativa pouco invasiva, mas também um pouco despretensiosa, né? Nós não temos ainda um número de casos para nos dar uma posição pessoal, mas assim, de uma ponto de vista de analisando retrospectivamente os casos que fizemos, ele traz sim uma melhora que talvez para esse paciente que perdia com uma pressão não tão baixa e já tinha uma capacidade boa, né? Então talvez a gente possa melhorar a qualidade de vida. Essa foi a ideia ao fazer essa tentativa. Muito bem. Próximo caso. Então, o segundo caso era um paciente já de 15 anos, multioperado, né, de hipospádia. O primeiro procedimento foi quando ele tinha 3 anos, né, então o quadro inicial ele tinha uma hipospádia média peniana, que foi operado aos 3 anos pela primeira vez, que evoluiu com deiscência. Foi reoperado 6 meses após o primeiro procedimento, evoluiu com estenose, esforço miccional e fístula. Depois de mais velho, já com 14 anos, ele tentou fazer essa correção cirúrgica da fístula, também sem sucesso. Um mês antes dele procurar a gente, ele também fez uma outra reoperação para tentar corrigir essa fístula, também sem sucesso. Então, assim, é um paciente multioperado, já com 15 anos, e que quando procurou a equipe apresentava esse aspecto. Então, aqui a gente pode ver que o meato até está distal, né? Mas ele tem uma fístula aqui na região coronal. Paciente multioperado, que ainda tinha um pouquinho de capuchão aqui, né, na visão lateral. E aí eu queria saber se alguém tem alguma sugestão de técnica, como que abordaria isso. Eu pergunto novamente, eles acompanharam o caso? Os fellows, todos eles viram, para eles opinarem também? Acho que o Jorge não. Tá bom. Marcela viu. Professor, então vamos lá. Nos ajude de novo dando o seu parecer aí do caso, por favor. Bom dia de novo. Vamos para a hipospádia, que é uma paixão. A gente está no Hospital Menino Jesus, a gente iniciou um programa para tratamento de hipospádia, buscando tratar os pacientes mais precocemente. Os pacientes das maternidades da prefeitura têm a possibilidade de dar um telefonema, ligar para o hospital e marcar uma consulta para a gente tentar tratar em idade mais adequada para boa evolução, né? Eu sei que o Macedo gosta de operar bem cedo, hipospádia, até com 6 meses. Minha preferência é perto de 1 ano, mas a gente gosta de tratar precocemente. Aqui a gente está com um grande desafio, um paciente de 15 anos, eu acho que o nome é feio, mas a gente tem que chamar de cripple hypospadia, porque realmente é multioperado, com fístula, com complicação. Nesse momento, a gente tem que se armar dos recursos que a gente tenha localmente. Eu identifico que essa glande, na realidade, eu não tenho uma uretra, eu tenho uma trave fibrosa que mimetiza uma uretra, um meato proximal subglandar, e a gente sempre relaciona a fístula com obstrução. Então eu tenho um leito que é um leito bastante ruim.
dou muita importância na hipospade à curvatura, então seria muito rigoroso nesse paciente com algum resíduo de curvatura, porque eu acho que isso realmente impacta na atividade sexual futura ou atual. Me surpreende ele ter um pouco de capuchão. Então, tendo um pouco de capuchão e tendo um pouco de mucosa lá em cima, não sei se dá para projetar de novo a próxima. Então, parece que tem capuchão e parece que tem mucosa lá em cima. Nessa situação, conversaria muito com o paciente que eu estaria buscando um tratamento um pouco desafiador e provavelmente em 2 etapas. Eu tentaria recolher o que tenha de possível de mucosa aí nesse capuchão ou o início da pele do capuchão. Reveria a ortofaloplastia, se esse pênis está retificado ou não, eventualmente faria alguma aplicatura tipo Nesbit. E essa neuretra distal eu abriria totalmente e jogaria em cima dela um enxerto de prepúcio. Eu jogaria um enxerto livre de prepúcio, que seria a minha opção existindo prepúcio. Sem prepúcio eu ia buscar a mucosa oral, mas como parece que tem prepúcio, minha opção inicial seria abrir aquela trave fibrosa na glande, tentar ressecar essa fibrose amplamente e jogar o maior retalho de prepúcio que eu considero, retalho não, deixa eu corrigir, jogaria o maior enxerto de prepúcio que eu conseguisse colocar no local para um fechamento num segundo tempo. O que ocorre é que as opções são várias, isso é uma opção pessoal nesse momento. Então, muito bem, eu apenas queria fazer um comentário em função da localização dessa fístula, que praticamente é no sulco balanoprepucial. Se bem que para a hipospade a gente perde um pouco essa referência, né, porque a glândula normalmente é aberta e depois esse tecido é transposto ou levado a esse local. Mas Dr. Macedo que operou, eu sei que ele está tratando hipospadias nesse local de uma forma um pouco diferente. Ele está liberando essa uretra e está acabando e está envolvendo essa uretra com a própria glande, que tem trazido resultados muito interessantes. Ele já tem apresentado isso aqui nas reuniões. Eu não sei se foi essa a inclinação que ele teve para esse caso também, porque talvez a mobilização dessa uretra lateralmente, a abertura dessa trave, como o Dr. Marcos falou, a gente teria praticamente uma glande como se fosse uma hipospádia primitiva de nível de sulco glandar ou de nível balanoprepucial. Então, das opções dessas todas que foram colocadas, eu só apenas quis comentar nesse sentido, que eu não sei se ele foi estimulado para isso também. Pode falar. Vamos lá. Bom, eu não participei da cirurgia, então o professor Macedo preferiu ele mesmo fazer os comentários. Tem que... Na verdade, todas essas alternativas são válidas, né? E realmente na hora da operação é que a gente vai acabando discutindo e vendo as opções que são possíveis de serem feitas. Próximo. Então, de fato, essa trave da glande era uma trave quase como uma membrana, mas a gente conseguia transpor ela com uma sonda. E o que nós fizemos foi abrir realmente essa trave próxima e, ao expor a uretra, a gente viu que a gente conseguiu dissecar proximalmente e atingir uma mobilidade que foi realmente bastante satisfatória. Então, dentro desse conceito que o Gilmar colocou, nós conseguimos fazer uma dissecção proximal agressiva e realmente mobilizar essa glande, chegando no ponto de que talvez isso fosse suficiente para reposicionar essa uretra, e o trabalho maior deveria ser feito, então, na glande, quase que uma dissecção mais ampla da glande, para dar também a mobilidade na glande. Então, a gente conseguiu, próximo, com mobilização proximal da uretra e uma dissecção agressiva da glande,
Vejam, senhores, conseguimos trazer a uretra quase que para uma posição apical, o que nos dá conforto em termos de que eu preciso de menos sutura e menos uretroplastia. Próximo. E com isso a gente conseguiu reposicionar a uretra na extremidade. Próximo. E um resultado também muito satisfatório da glande, dando uma configuração cônica. Próximo. Bastante satisfatório. Então vejam que hipospádia, na verdade, os princípios são todos válidos, são todos esses que o Marcos colocou, o Gilmar, mas realmente na hora da operação é que o caso se desenha e a gente conseguiu, então, usando esse conceito que nós temos aplicado cada vez mais e temos já coletado aí uma experiência que a gente está juntando de uns 16 a 18 casos, nós devemos em breve publicar isso aí e que está nos entusiasmando bastante. Com vocês aí, Gilmar. Então, Macedo, você tem mostrado aí a sua iniciativa e você vê que a coisa está pegando, né? Eu acabei vendo esse caso complicado, e achei que você ia adotar o mesmo caminho. E olha que, por exemplo, essa apresentação está excelente, desse resultado aí de pós-operatório imediato, né? E como você tem salientado, essa sutura feita na glande tem uma outra questão, quer dizer, uma melhora muito grande na pega desses pontos e na não deiscência, diferentemente de quando se reconstrói uma uretra, em que eventualmente as fístulas, etc., e a perda dessa reconstrução acaba sendo com incidência maior. Mas muito bom, parabéns aí, ficou muito bonito esse tratamento e essa evolução. Só uma coisinha aqui, deixa eu dar minha ideia. Eu concordo com o Marcos, tá? Em relação ao medo da curvatura peniana. Tá? Eu faço bastante reconstrução peniana em adultos também, e uma das coisas que a gente vê nesses avanços uretrais para estenose de uretra navicular é isso. O paciente muitas vezes fica parecendo com um Concorde, né? O avião aquele que tu fica com a ponta do bico do avião para baixo. Então, eu gosto desses avanços, mas a questão da curvatura realmente existe. O risco de tu aumentares uma curvatura se ela já existia no momento anterior. Nós estamos analisando, Rosito, e na verdade esse caso é excepcional, nós temos usado esse conceito para formas primárias, né? Mas eu acho que essa curvatura ela ocorre se você não fizer uma agressividade maior na glande. Então ali a gente faz quase que aquele princípio descrito pelo Perovitch de disassembly em epispádias, em que a gente praticamente solta toda a glande e deixa o corpo cavernoso praticamente desconectado. Então, é uma dissecção que ela é muito mais agressiva na glande, mas que você consegue montar depois essas estruturas sem qualquer tensão. É claro que nós vamos acompanhar os nossos resultados pessoais. O Felipe, o nosso outro fellow, está acumulando de uma forma prospectiva nos últimos 12 meses. Nós já juntamos 18 casos com essa técnica, e utilizando aí plataformas de classificação estética, né, esses novos scores. Opa. Oi, vocês estão vendo isso? Estamos. Isso é um total disassembly que eu fiz agora, semana passada, para uma estenose de uretra navicular, tá? Onde eu disseco, abro toda a glande do paciente, disseco toda a uretra até a ponta, como se eu fosse fazer uma uretrectomia para chapar mucosa oral. Agora, só um pouquinho aí que eu vou mostrar para vocês. Eu tô gostando desse brinquedinho aqui, hein? Aqui, ó. Aqui com a mucosa. Eu chapo a mucosa até a ponta lá. A estenose de uretra, vocês veem as bordas pintadas de azul de metileno. E... just a second. Carinha, como diria, pergunta pro Jorge o que é isso aí. E aqui o aspecto final. E fecha tudo de novo numa dissecção agressiva da glande.
Fica bem, eu gosto de fazer mesmo. Eu acho que esse é o conceito. Eu acho que em adultos, e esse rapaz já é um adulto, talvez seja melhor do que em criança, porque tu não tem mais a questão do crescimento peniano e outras coisas. Parabéns, gostei do resultado. Não, muito bonito o seu caso também. Eu acho que então nós estamos, de uma certa forma, com um raciocínio semelhante. Vamos ver o que dão os resultados, mas assim, está me entusiasmando muito também nas hipospádias primárias. Eu vou juntar aí uns 20 casos, com pelo menos 6 meses de segmento, para apresentar dados mais convincentes, mas realmente estou muito entusiasmado com esse conceito. Macedo, eu compartilho totalmente a sua ideia nas hipospádias primárias, porque você poder fazer um procedimento sem neuretra, você gera um benefício brutal, alta precoce, menos tempo de catéter e menos risco de complicação. Nas hipospádias primárias, eu estou fazendo o que eu aprendi com o Amilcar, que ele chama do SAGA, um avanço de meato e glandoplastia, com um resultado muito bom também. Então, aí desmontando bem a glande. Realmente, se você puder evitar uma neuretra, eu acho que as vantagens são enormes. É isso mesmo. Muito bom, Gilmar. Acho que já... Deixa eu fazer só uma brincadeira final. A gente também começou a tentar fugir do Snodgrass. Ou seja, parece que ninguém consegue ter resultados tão bons no Snodgrass como o próprio Snodgrass. Então, isso aqui para o pessoal novo, gente, apesar de ser uma tendência mundial, o TIP, né, não sei se ele vai passar no teste do tempo ainda. E é isso que está me motivando, porque nós estamos conseguindo com esse procedimento, e lá no Vila Maria, é um hospital que a gente tem um volume de hipospádias também, uma fila de hipospádias absurda. Até eu queria estar aí pessoalmente para te lançar esse desafio, o Marcos, mas eu vou te lançar agora, aproveitar essa opinião. A gente poderia fazer uma coisa que a gente poderia iniciar esse ano, já que o Menino Jesus também é um hospital municipal, como Vila Maria, nós poderíamos fazer um curso hands-on de hipospádia, um ano no Vila Maria e um ano no Menino Jesus. E a gente poderia fazer esse sharing de participação dentro desse espírito de colaboração. Então, eu gostaria de propor esse desafio, a gente fazer esse ano lá no Vila Maria, e o ano que vem a gente faria no Menino Jesus, e começaríamos a alternar e criar uma tradição num curso prático de hipospádias. O que você acha dessa ideia? Eu aceito só se tiver o apoio da BSPU. Então tá feito. Muito bem, pessoal. Então, o nosso horário avançou. Uma coisinha antes de acabar aí. Tudo bem, só se o hands-on for BSPU. O meu jabá eu tenho que fazer sempre. Daí eu apoio. E se eu for convidado para ir... Tudo bem, Thiago. Tem apoio unânime de todos nós, tá? A gente está perdendo um pouquinho a conexão. Às vezes a tua ideia não se apresenta, mas a gente entende o que você está procurando transmitir, Thiago. A gente perdeu o teu áudio aqui de momento. Tá bom? Então, nós estamos nos despedindo. O horário passou rápido. Parafraseando... você quer? Então, só um minutinho. Como a conexão do Thiago está um pouquinho complicada, só para fazer um resumo dos próximos desafios da BSPU. Então, o primeiro desafio é um simpósio na sexta-feira do Congresso Brasileiro de Urologia, 25 de agosto. Depois, na terça-feira, tem um simpósio dentro do Congresso Brasileiro de Urologia, que é um simpósio mais direcionado para os urologistas. O da sexta-feira vai ser aberto para cirurgião pediátrico, para nefrologista, para pediatra, para todos os locais, é gratuito. E o outro evento que a BSPU vai tomar parte é na Jornada Norte-Nordeste, através do Adriano Calado, está montando o programa junto com o Bira. E outro evento também na CIUP, um lunchbox, um lunch na CIUP da BSPU. E já para o outro ano, no Congresso de Punta Cana, um congresso conjunto.
Então a coisa está evoluindo rápido e a BSPU também existe por causa dessa mesma facilidade de conectividade que a gente tem via WhatsApp. Então a BSPU filha do WhatsApp e filha dessa tecnologia toda. Só para dar um resumo dos eventos próximos. Muito bem. Muito obrigado. Então, eu repito, o horário avançou e essa nossa reunião está caminhando muito bem, eu sinto, porque ficou aquela expectativa, não do quero mais, mas que eu não quero que acabe. Se a gente deixar, nós vamos ficar falando até a hora do almoço. Isso é um sinal de que todos estão se sentindo muito bem com esse diálogo e essas apresentações. Agradeço a todos, especialmente aqui a presença do Dr. Marcos Machado, que se deslocou até aqui, sei que mudou alguns compromissos que ele tinha, ao Tiago, que, assim, super moderno, com essa tecnologia, falando conosco, trazendo a sua experiência também. Doutor Macedo, queremos que o senhor continue aproveitando as suas férias, junto com a sua família, essa linda família que tem. Mas volte logo, não esquece da gente, tá? Muito obrigado a todos. Ao Silvio também, não pode esquecer do Silvio, que deu esse apoio tecnológico para que a gente conseguisse essa conexão toda. Um abraço, gente. Um abração. Tá? E Jorginho, te liga que eu vou te pegar quando tu aparecer, tu vai ver uma coisa. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó.